Chegamos no último dia de estudos da nossa série. E a série esse ano nós intitulamos Natal, uma história de família. Por que isso? Porque resolvemos estudar e compreender o Natal através do olhar da própria família que a Bíblia nos apresenta como a família responsável pelo Natal. Nós temos um pai, o pai chamado José, a mãe, Maria. Nós temos o filho, Jesus. Nós temos primo de Maria, Isabel, casada com Zacarias, e estes dois tiveram um filho chamado João Batista. Nós escolhemos estudar o pai, a mãe, o filho e o primo. Nós excluímos o casal Isabel e Zacarias e ficamos então com estes quatro. Já estudamos a respeito de José, já estudamos a respeito de João Batista, já estudamos a respeito de Maria, e hoje nós vamos estudar a respeito de Jesus, o Filho, que é a figura central desta família, porque ele se caracteriza, ou chama para si, a responsabilidade todinha do Natal. Por que isso? É o que nós vamos ver hoje, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 2, e a gente vai ler do verso 1 ao verso 16. Lucas 2, de 1 a 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, você pode escutar o que eu estou lendo. Lucas diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Que história cheia de histórias, na verdade. A gente ouve ou lê a respeito do retorno de Nazaré para a Galiléia por conta do recenseamento promovido por César Augusto, no mesmo período que Quirino era governador da Síria. Você já começa a ver um monte de história só de cara, só de entrada. Depois ele fala da situação dos dois. Eles estavam prometidos em casamento. Apesar de estarem prometidos em casamento, Maria estava grávida. Fala do nascimento do bebê, explica a situação um tanto quanto esquisita. Eles não tinham lugar para ficar, e por causa disso acabaram ficando numa manjedoura, num estábulo onde Jesus nasce na manjedoura e é posto na manjedoura. Parece que depois deles contarem toda essa história, todo o movimento do porquê eles saíram de Nazaré, porquê que eles foram para Belém, porquê que o recenseamento estava, por causa do recenseamento, conta toda essa história. Parece que há uma quebra na história, e eles entram com uma situação interessante, que são os pastores que estavam num campo, perto da onde tudo isso acontecia, e de repente um anjo chega para eles, e os pastores morrem de medo por causa daquela presença, daquela figura sobrenatural ali na frente deles. E o pastor: vocês não precisam ficar com medo, eu trazendo aqui uma boa notícia para vocês. O anjo começa a explicar tudinho para aqueles pastores o que está acontecendo.
e de repente um coral de anjos aparece por cima deles e começa a cantar e mais e mais e mais. Aí você fala, cara, que história cheia de histórias, que negócio tumultuado, que texto cheio de movimento. Como é que a gente pode compreender tudo isso? Para melhor compreendermos, eu resolvi dividir essa história toda como se fosse uma encenação de teatro em 3 atos, em 3 cenas, em 3 episódios. E o primeiro episódio já é Belém, é onde tudo começa nessa história toda. E o texto diz que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Hoje, na cidade de Davi, disse o anjo mais tarde, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Belém, ele passa a ser o foco, o centro de toda a atenção, onde essa narrativa toda acontece. Belém é interessante quando a gente começa lendo o texto, dizendo, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento, e depois o anjo diz, hoje. É porque a gente percebe que o texto está pontuando mais uma vez a história na história da humanidade. Lucas, o autor desse texto, ele tem a preocupação de colocar na nossa história o que essa história, ou aonde essa história estava acontecendo e quando essa história estava acontecendo. Ela aconteceu num dia, no período que César Augusto, ele era o imperador de Roma, mas também descrevia um pouco mais, dizendo, também no período que Quirino era governador da Síria. É um dia de fato, um dia real, um dia que compõe a nossa história, que está dentro da nossa história. Um dia que não é uma ficção científica ou um conto de fadas ou uma lenda ou algo da mitologia, mas no dia em que César Augusto, imperador de Roma, ele publica um decreto ordenando o recenseamento. E o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas tem a preocupação de, na sua pesquisa toda, trazer estes detalhes para que a gente entenda que a data é específica, que o momento é específico e que isso aconteceu de fato na nossa história. É de fazer deste fato um fato histórico. A preocupação de Lucas é contar a história de Deus na história do homem. É mostrar o que Deus está fazendo por trás, para que eu e você possamos entender que a nossa história, muitas vezes, ela simplesmente é algo que está sendo usado por Deus, para que a história dele, o propósito dele, o projeto dele, possa acontecer ou se cumprir na história da humanidade. É interessante ver que existe uma data. A segunda coisa do texto é que existe um lugar. Ele diz, hoje, na cidade de Davi. E quando você começa a ler o texto, diz que assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. O fato aconteceu numa data, mas aconteceu num lugar, e um lugar verdadeiro, real. Não aconteceu em Nárnia, não aconteceu em Hogwarts, não aconteceu numa galáxia muito distante, não aconteceu num lugar qualquer, de uma ficção qualquer. Aconteceu em Belém, uma cidade que existe até hoje. É uma cidade real, seu nome é Belém. A cidade onde Jessé, pai de Davi, morava, era onde ele foi criado, aonde o próprio rei Davi havia sido criado. Cidade onde o profeta Miqueias traz algo específico para ela muitos anos antes, dizendo, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Isso aconteceu numa cidade, uma cidade real, uma cidade como Vinhedo, como Louveira, como Jundiaí, como São Paulo.
Portanto, quando a gente começa a ler esse texto, a preocupação de Lucas é dizer, isto aconteceu num período específico, numa data específica da nossa história, num lugar específico, num lugar real da nossa história. Portanto, o lugar e a data são importantes. Agora, também a situação. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Mais uma vez, Israel se encontrava sob o jugo de uma nação maior do que eles. Dessa vez, Israel estava debaixo do Império Romano. E o interessante é que o Império Romano não vinha subjugar Israel como foi no Egito e tornar Israel escravo. Agora vocês vão trabalhar para mim arduamente. Não, agora vocês também não podem prestar cultos ao Deus de vocês. O Império Romano ele não tinha muito essa preocupação, pelo contrário. O negócio deles é, vocês têm liberdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem por aí. Entretanto, a tarefa principal de vocês é que vocês paguem o imposto que eu coloco sobre vocês de forma correta. Não deixem de pagar, porque se deixar de pagar, aí sim eu vou para cima de vocês. E de uma certa forma, Israel estava subjugada por Roma, onde eles tinham que desembolsar altos valores financeiros, simplesmente por imposição do império, e tudo aquilo que eles trabalhavam, que eles produziam, tinha uma taxação em cima que era repassada para Roma. Isso era uma coisa tão séria, que trazia uma certa descaracterização na própria sociedade. A sociedade vivia uma crise. A sociedade não podia usufruir de uma liberdade total. A sociedade, a nação, não podia viver de forma livre, porque por mais que o Império Romano desse liberdade, eles estavam escravizados, pelo menos financeiramente, onde tinha que repassar todo o custo. Isso era uma coisa tão séria, que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ensina ou trabalha, ele diz, escuta, vocês têm que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, se vocês têm que pagar o imposto, que paguem o imposto. Vocês estão vivendo nessa condição, é nessa condição que vocês têm que viver. Só que toda crise traz consequências pesadas para dentro do povo. Toda crise traz consequências sociais. Eu estou vivendo uma crise e quando eu vivo uma crise, os meus relacionamentos se abalam. Eu estou vivendo uma crise e quando eu vivo uma crise, em geral a minha condição emocional se abala, a saúde traz um movimento contrário. E se eu preciso de tratamentos no meio de uma crise, ficam escassos os tratamentos e os recursos para que eu possa ser tratado. Portanto, era uma uma nação que esperava, ansiava um Salvador. Nós queremos nos ver livres, nós queremos nos ver isentos de tudo isso, nós queremos nos ver sem problemas, podendo crescer com os recursos que temos, podendo investir aonde bem queremos e fazer da nossa nação uma nação que lidere novamente no Senado político, social e econômico daquela época. Entretanto, o povo de Israel, ele estava esperando sim um Salvador. Ele queria sim um Salvador. Um período onde eles pudessem recordar, um período que lhes fazia recordar, como eles tinham saudade de quando Davi era o grande rei e expandiu o território deles como ninguém. Um rei sábio e poderoso que sabia ir para a batalha e sabia trazer vitórias para a nação. Um rei que colocou Israel numa posição onde todos se submetiam a ela, todos temiam aquela nação, todos respeitavam aquela nação. Eles esperavam um Salvador. Eles queriam se ver novamente livres. Eles queriam poder viver de forma intensa onde eles estavam. Um período onde a nação era respeitada por causa da grandeza do seu rei. Um período onde a nação era temida pelo poderio do seu exército. Um período onde o seu povo tinha orgulho da sua situação. Um período de libertação financeira, libertação econômica, libertação na área da saúde, libertação existencial. Eles sonhavam
com um Salvador. A questão é que, além de tudo isso, o texto também apresenta um personagem. O personagem diz que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Enquanto eles estavam vivendo essa situação, onde eles ambicionavam muito por uma libertação e que um Salvador chegasse e pudesse colocá-los novamente na lista daqueles que são os poderosos e eles livres e tudo mais, o fato é que Deus enxergava neles uma crise sem precedentes. De fato vocês precisam de salvação. De fato vocês precisam ser salvos. Mas o problema de vocês não é político. O problema de vocês não é social. O problema de vocês não é na área da saúde. O problema de vocês é na área espiritual. Vocês estão distantes de mim e vocês estão mortos. E vocês estão sofrendo o que estão sofrendo em todas as outras áreas, porque vocês escolheram para si outros deuses, porque vocês negligenciaram a relação comigo, porque vocês acabaram a amizade comigo, vocês deixaram ou me colocaram de lado, aonde eu deixei de ser o Deus de vocês, e por causa disso vocês precisam sim de salvação. O conceito é simples. O que Deus estava olhando era: vocês precisam de salvação do pecado de vocês, porque o pecado de vocês, mesmo que todo o restante da situação seja restaurada na condição que vocês querem, a verdade é que do jeitão que vocês estão perdidos e perdidos eternamente. Por isso vocês precisam sim de salvação. E Deus enxergando esse cenário, Deus olhando essa condição, Ele traz aqui o conceito de que se precisa do Salvador. O Salvador nasceu, mas o conceito de Deus era a salvação de pecados. O que eu quero é que vocês sejam salvos, e somente o próprio Deus é que poderia trazer essa salvação. Sabe por quê? Porque você pode fazer um mal para mim, você pode vir e chutar a minha canela e eu ficar muito bravo com você. Agora, somente uma pessoa pode aplicar o perdão nessa situação. Sou eu. Sou eu o ofendido. Portanto, o perdão é meu. Sou eu quem ofereço o perdão. Porque a ofensa foi para comigo. Por que é que aquele povo precisava de um Salvador? E o Salvador só poderia ser Jesus Cristo, porque a ofensa tinha sido para com Deus, e somente o próprio Deus poderia perdoar. O povo precisava de salvação. Eles precisavam de salvação. A segunda coisa é que ele diz: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Nasceu o Salvador, que é Cristo. Ou o Messias, tanto Cristo em grego como Messias em hebraico, significam ungido. No Velho Testamento, 3 personagens eram ungidos. Você tinha o profeta, e ele era ungido. Você tinha o rei, e o rei era ungido. E você tinha o sacerdote, e o sacerdote era ungido. E ungido não é no termo que a gente usa hoje em dia. Tem gente que chega para mim: você é um ungido do Senhor. Eu fico pensando: mas o que você está querendo dizer? Qual é a sua preocupação ou a sua fala por trás de tudo isso? Quando alguém olha para o Israel e diz: Israel é ungido do Senhor. Eu conheço Israel, gente. O que é que vocês estão falando? Vocês não conhecem o Israel. Por que vocês vêm com esse papo de Israel é ungido do Senhor? O Juan, que homem ungido. Que ungido? O que é isso? O que significa? Naquela época, ungido era o cara que recebia o derramar do óleo na cabeça dele, era unção de óleo mesmo. E somente esses 3, o rei, o sacerdote e o profeta, é que recebiam isso por causa da função que exerciam. E no Velho Testamento, quando eles eram ungidos, o Espírito Santo vinha sobre eles, e a partir dali, eles estavam preparados e cheios de autoridade para exercer a função de rei, de sacerdote ou de profeta.
O profeta era aquele que trazia todo o conteúdo de Deus para o povo. O sacerdote era aquele que trazia todo o conteúdo do povo para com Deus. E o rei era aquele que legislava, que organizava, que administrava, que governava sobre todos eles. Portanto, eles estavam esperando não só o Salvador, mas eles esperavam o Cristo, aquele que era ungido, que viria sobre eles como o rei, como o sacerdote, como o profeta, e traria as coisas de Deus, ao mesmo tempo que levaria as coisas para Deus, enquanto administrava todo o povo na recolocação daquilo que eles ansiavam tanto, que era a salvação. Nós precisamos de salvação. Na cabeça do israelita, era uma salvação social, uma salvação política, uma salvação econômica. Na cabeça de Deus, vocês precisam de salvação espiritual. Vocês precisam mesmo de um ungido que vá aí e traga o perdão de vocês, porque o que vocês necessitam é do Cristo. Mas também o texto diz que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que é Cristo, o Senhor, o governante, o soberano, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Senhor do universo, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 9, a partir do verso 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O Senhor, aquele que governa, que manda, que lidera, o responsável por tudo, o responsável por tudo. Então é interessante como o judeu ansiava por isso. Quando eu era menino, eu morava na zona sul de São Paulo, e aonde eu morava tinha um senhor, seu Abraão, ele tinha 90 e tantos anos de idade. E ele vinha quase toda semana conversar com a minha mãe. E minha mãe parece carro velho, onde para prega. Ela sempre contando a respeito de Jesus Cristo, sempre explicando a história de Jesus Cristo. Se o Abraão chega em casa e começa a conversar com ela, e ela fala assim: Abraão, Jesus Cristo, aquele que veio, ele é o Messias, o Cristo, o ungido, o Senhor. Ele dizia: não é, nós estamos esperando um outro. O nosso Salvador, ele vem para nos colocar numa posição diferente. Jesus Cristo é um bom profeta, Jesus Cristo é alguém que apontou para o próprio Deus, mas a gente tem outras expectativas. E foram anos, semanas, meses, anos, o seu Abraão indo lá, minha mãe explicava, mostrava na Bíblia, e ele retrucava, e assim por diante. Até que um dia minha mãe chegou e falou assim: seu Abraão, eu respeito todo o posicionamento do Senhor, mas eu quero saber uma coisa. Se o Senhor morrer e chegar nos céus e ver que eu tinha razão, que Jesus Cristo, ele era o Messias, o Cristo, o Salvador, o ungido, o Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Ele virou para minha mãe e disse: você não precisa se preocupar, porque ele é judeu, e eu também, e a gente se entende. O judeu espera, e Belém recebeu. No primeiro ato, a cidade de Belém recebe Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, o Cristo, o ungido. No primeiro ato, José e Maria, de forma tão especial, numa estrebaria, recebem o Cristo. Fecham-se as cortinas, apagam-se as luzes, entra o segundo ato, que nós podemos entender e enxergar como o movimento todo dos pastores. Segundo ato, você chega e o texto diz: haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor
apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Aquela cena da estrebaria fica para trás. Aquela cena daquela onde não havia hospedagem, e Jesus posto numa manjedoura, fica para trás. E então começa um novo ato, uma nova cena. Nós somos transportados para um campo próximo. Próximo da onde toda aquela cena acontecia. De Nazaré a Belém eram 145 quilômetros. José e Maria andaram 145 quilômetros para poderem fazer ou participar do recenseamento aplicado por César Augusto. Mas de Belém para Jerusalém, ele estava em torno de 10 quilômetros, e os pastores provavelmente próximo dessas regiões. Os pastores cuidavam das ovelhas. As ovelhas, e cuidar de ovelhas não era um trabalho fácil. Você dormia no relento, porque você não colocava a ovelha para dentro da casa. Você tinha que dormir no relento, porque você tinha que cuidar daqueles animaizinhos. Você tinha que protegê-los de qualquer doença, de qualquer ferimento, de qualquer situação mais complicada. Da mesma forma como você tinha que protegê-los de animais selvagens que vinham sobre eles e acabavam. Então você tinha que ficar atento o tempo todo. Não era um trabalho gostoso, não era um trabalho fácil. E também não era um trabalho muito bem visto naquela sociedade. Pelo contrário. Você não deu para nada, então você vai ser pastor, diziam naquela época. Hoje mudou muito o conceito. Mas o fato é que você não estudou, você não foi para frente, então vai ser pastor, vai cuidar. Aqueles que tinham aprontado alguma coisa e que não eram mais de confiança para viver dentro da cidade, eram postos para o lado de fora da cidade, e aí eles iam cuidar dos rebanhos, daqueles animais todos que não pertenciam nem mesmo a eles. Portanto, além de ser um trabalho difícil, chato, também era para aqueles que não eram bem vistos. Pois bem, o texto conta que eram pastores cuidando de um rebanho que provavelmente eram ovelhas que seriam levadas para um sacrifício, tanto em Jerusalém como em algum lugar que fossem aplicados os sacrifícios. Eles olhavam para aqueles animaizinhos e diziam: eu cuido de vocês, eu protejo vocês, mas o resultado de vocês é que vocês irão para o sacrifício. Alguém deve ter cometido algum pecado, e esse pecado cometido por alguém vai terminar em você. Você vai pagar a vida, ovelhinha, por causa disso. Os pastores fazem parte da história. Um anjo faz parte da história. Se você me perguntar: André, você já viu algum anjo? Se eu olhar para o texto de Apocalipse, que diz que Jesus escreve cartas aos anjos da igreja, alguns dizem que os pastores são os anjos da igreja. Então eu já vi, toda vez que eu escovo o dente eu vejo um anjo. Mas nunca vi um anjo como é descrito. Isaías descreve anjo com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. Como é esse negócio eu não faço ideia. Não tenho capacidade, mas diz que um anjo apareceu. Um anjo apareceu para conversar. Interessante. Então quando a gente olha os personagens, a gente enxerga que os personagens aqui, nós temos os pastores e nós temos um anjo. Agora também existe uma mensagem. E a mensagem que foi dada é conhecida nossa, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo para vocês boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. A mensagem nós já vimos. O anjo chega para aquela classe social que era mais hostilizada, mais desprezada dentro de uma nação que era oprimida por um império. Então era a classe naquela época, se você olhasse para os pastores, eram os mais renegados, os mais desprezados, uma classe que não valia nada dentro de uma nação que não tinha liberdade, vivia em crise e estava sendo dominada por um império muito maior. Portanto, a mensagem
é importante ser entendida quando a gente entende quem é o receptor dessa mensagem, para quem está sendo dito. E o anjo chega dizendo: eu estou trazendo para vocês boas novas, eu estou trazendo para vocês uma coisa boa. Não é a conta de luz que você recebe no correio, não é aquele envelope quando a gente vê que é a multa, sabe, que vem, Secretaria do Estado de Saúde. Você olha aquilo e fala: cara, de novo não, uma multa. Não, ele está dizendo: eu estou trazendo para vocês uma boa nova, uma notícia boa, algo agradável. Por quê? Porque se tinha alguém que precisava ouvir, era aquele povo. O povo que vivia uma incoerência, cuidava dos animais que seriam sacrificados para perdoar pecados. Só que eles mesmos não tinham os pecados perdoados dentro daquela sociedade, a tal ponto que eram considerados à parte da sociedade. Eram colocados longe da sociedade. Era um povo que não era aceito por causa dos seus erros, por causa da sua condição. Dentro de uma sociedade que era oprimida por um imperador, por um império maior. E o anjo chega para eles com uma mensagem dizendo: escuta aqui, presta atenção, é uma boa nova. E ainda digo mais, vocês vão testificar desta boa nova, quando vocês chegarem naquela estrebaria, naquela estalagem ali, vocês enxergarem o bebê numa manjedoura. E eu acho essa parte da história genial. Sabe por quê? Porque Deus sempre vencerá o mal. Porque a graça sempre será maior que o pecado. E Deus nunca nos deixa nas trevas. Sempre há uma luz nas trevas maior que a própria treva. Sabe o que eu acho bacana? Foi no primeiro momento que nós temos relatados por Deus da história do pecado. Deus cria Adão e Eva, coloca no paraíso e se relaciona com eles no Éden diariamente. Deus vinha ao encontro, Deus era amigo deles, Deus tinha estabelecido: escuta, é o seguinte, nós temos uma relação mesmo, nós temos vínculo, nós temos amizade, nós temos comunhão, nós caminhamos juntos, eu venho ao encontro de vocês e vocês cuidam de tudo aquilo que eu criei. E o que eu acho bacana é que a relação é de Deus, de Criador, para o homem e a mulher, criação. E nessa relação, eu estabeleço padrões, eu estabeleço razões e vocês obedecem. E se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês não obedecerem, sobre vocês virá a maldição, o pecado, a morte. Então, vamos continuar nessa relação. A verdade é que um dia, Adão e Eva, eles pegam e são seduzidos pelo diabo, a serpente. E eles quebram essa relação. E Deus chega no jardim, no Éden, para conversar com eles. E diz: escuta, Adão, Eva, cadê vocês? Onde vocês estão? E Adão sai de trás da moita e diz: estou aqui, Senhor. Por que você está se escondendo de mim? É que eu ouvi os seus passos no jardim, eu tive medo e eu me escondi. Deus diz: por quê? Porque eu vi que eu estava nu. Quem foi que te disse que você estava nu? Por acaso, você rompeu a relação entre a gente? E de cara, Adão vira e diz: a serpente, ela veio com um papo furado. Eu acreditei e eu caí. Imagina as trevas que Adão vivia nessa hora. Toda a relação dele com Deus tinha sido interrompida. Ele tinha sido seduzido sim pelo diabo. Ele vivia numa escuridão tremenda a partir de agora. Ele ouviu os passos e teve que se esconder porque ele tinha medo da presença de Deus e do que Deus poderia fazer com ele. Ele ouviu tudo aquilo e ele estava em trevas tão grandes que ele não conseguia enxergar o Deus de amor que estava na frente dele. O que foi instaurado no coração dele, o que ele tinha capacidade de enxergar, é que ele seria punido por causa dos erros dele e ele tinha medo dessa punição. Por isso se escondeu do Deus que o puniria. Mas quando Deus chega na presença de Adão e de Eva,
e ele enxerga tudo isso, ele vira para a serpente e diz: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Que Deus! Que Deus! Ele diz: escuta aqui, ó. O que você fez é diabólico, diabo. O que você fez é satânico. O que você fez trouxe a morte para a vida desses dois. Portanto, daqui para frente, eu vou pôr inimizade entre você e ela, entre a sua descendente e o descendente da mulher. O descendente, o texto diz, da mulher, Jesus Cristo. E ele diz: e esse vai ferir a sua cabeça, vai estrangular a sua cabeça, vai amassar a sua cabeça, serpente, com o seu calcanhar. No meio daquelas trevas, brilha uma luz tremenda, uma esperança grandiosa. A comunicação do pecado que entrou na vida de Adão e Eva estava tão clara, mas Deus não deixou nem a coisa esfriar. Já trouxe o próprio plano dele para a vida do homem, dizendo: escuta aqui, tem esperança sim, Senhor, porque eu continuo sendo Deus e continuo sendo maior, porque aonde abundou o pecado, sempre, sempre será maior a graça. E por mais perdido que o homem esteja, eu jogo uma luz de esperança, porque essa esperança sou eu, essa esperança sou eu. Portanto, o texto traz uma mensagem brilhante. O Jesus que nos prega ou que nos apresenta uma esperança, que é uma pessoa, é o próprio Cristo, o próprio Cristo. Agora, nesta mensagem também vem um anexo. E o anexo é fácil de ser lido, porque ele diz: Deus concede. Deus concede. Os anjos, uma multidão de anjos aparece, e milhares e milhares de anjos, e eles começam a cantar, e é um coral lindíssimo, e aqueles pastores olhando, dizendo: onde é que nós estamos? Onde é que nós viemos parar? E aqueles anjos cantando. E a mensagem dos anjos era: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Interessante que na mensagem, o primeiro anexo é um anexo de harmonia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Olha a restauração da relação inicial. Deus recebendo a glória, o foco, o holofote sendo totalmente colocado em Deus. Daqui para frente só se enxerga Deus no meio da escuridão toda. O que brilha, a luz que vem e para onde vai é para o próprio Deus. Glória a Deus e paz na terra aos homens. A harmonia foi instaurada novamente. Deus e os homens, eles agora podem se relacionar. A paz pode ser estabelecida. Romanos 5:1, temos paz com Deus, porque nos tornamos justificados. Nós agora estamos nos relacionando com Deus. Deus nos concede. É a harmonia. A segunda coisa é a própria ação. É Deus quem nos concede. Você não vê o coral de anjos chegando para aqueles pastores perdidos naquele lugar isolado, dizendo: escuta, está vendo essa ovelhada toda aí? É bom vocês começarem a matar. Sacrifica todas. Não deixa uma viva. Porque se você fizer isso, você pode ser que tenha a relação com Deus. O que o texto está nos mostrando é que quem concede é o próprio Deus, parte dele. O movimento é dele. Foi ele que veio aqueles pastores, foi ele que veio aquele povo desgarrado, foi ele que veio aquele pessoal perdido, sem esperança, que estavam nas trevas,
pastoreando o rebanho que não era dele, eles estavam ali sofrendo, e a luz vem ali dizendo: sou eu que estou vindo aqui, vocês não vão me encontrar nunca, vocês não têm capacidade de chegar em mim, vocês não vêm até mim, sou eu que vou, sou eu que concedo, sou eu que promovo o movimento. Partiu de mim, e este movimento já estava arquitetado, projetado por Deus, desde o início dos tempos. Tanto que o próprio Deus, já com a resposta pronta, dá na cara do diabo, dizendo: o descendente da mulher vai acabar com você, diabo. A coisa já estava estruturada, porque quem concede é o próprio Deus. E por que ele faz? Ele faz por causa da graça. Deus concede o seu favor. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereço. Eu deveria estar lá, na noite, no relento, cuidando de ovelha, protegendo mesmo dos outros animais, algo que não era meu, numa incoerência de proteger algo de que os outros oferecerão como sacrifício. Eu deveria estar lá, mas ele olhou para mim, porque o amor, como disse o Lipe, o amor é uma pessoa, porque Deus é amor, Ele não suporta nos ver nessa condição, por isso Ele desce dos céus, se torna gente como a gente, invade a nossa praia, simplesmente para que haja uma solução para mim e para você. E Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele fez isso porque Ele nos ama. Fecham-se as cortinas. Apaga-se a luz. O terceiro ato entra em cena. A parte final dessa história toda. Ninguém está ali, os pastores estão vivendo um momento único na vida deles. Acabaram de receber a visita de um anjo. E o anjo disse que trazia boas notícias. Enquanto o anjo está terminando de dizer isso, aparece um coral. E o coral canta de forma intensa. Que agora eles podem ter paz. Que Deus pode receber a glória. Porque Deus concedeu, se movimentou a favor deles. Apaga a luz. Os anjos saem. Aquela escuridão total da noite. Um pastor olha para o outro e diz: nós precisamos ir para Belém. Nós precisamos ir para Belém e checar tudo o que fora dito para nós. E diz o texto que quando eles entram, eles correndo para lá, encontram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Cena final desse episódio. O epílogo de tudo isso. A salvação chegou. O que eu acho bacana nessa história é porque é a primeira vez que é apresentada a família reunida. Citada a família reunida. Maria, José e o bebê Jesus. Maria, aquela mulher que tinha sido profetizada a respeito dela, de que uma virgem daria à luz. Uma menina. José, que fazia parte, tinha sua ascendência toda na linhagem de Davi. E da cidade dele, nasce ali o Salvador. Maria, cheia de profecias em cima dela. José, profecias em cima dele. E a consumação da profecia. O próprio sacerdote, o próprio profeta, o próprio rei, deitado naquela manjedoura. Jesus Cristo. O que não foi esta cena para aqueles pastores?
E o que é mais bacana nessa história toda é que aquilo que tem que ser de mais importante na nossa vida, que se nós queremos ser cristãos, o que tem que ser mais importante, estava sendo destacado aqui. Na vida de Maria, todas as promessas apontavam para alguém. Na vida de José, todas as promessas apontavam para uma pessoa, para um Deus encarnado. O bebezinho era essa pessoa, este Deus encarnado. Você pode olhar para qualquer outro movimento na face da terra. Você pode ter o budismo sem Buda. Você pode ter o islamismo sem Maomé. Você pode ter o espiritismo. Você pode viver todas essas seitas, religiões, crenças, sem o seu fundador. Mas não há cristianismo sem o Cristo. Não há cristianismo sem essa cena. Não há cristianismo sem este Deus que veio ao nosso encontro. Não há cristianismo sem esse bebê que representa o Deus que nos ama, se encarnando para vencer a morte de uma vez por todas. Não há cristianismo sem o próprio Cristo. Não há salvação sem aquele que é capaz de perdoar os pecados. Não há salvação sem o Deus vindo ao nosso encontro e dizendo: vocês estão perdoados. Não há salvação sem o Deus que sofreu em si, ou por si, ou para si, todas as nossas nossos erros, nossas transgressões e os nossos pecados. Ele carrega em si, põe na sua conta e diz: já não há mais condenação. O pecado de vocês estão perdoados, porque somente eu, só eu, o Deus que sofreu a injustiça, tenho o direito e o poder de perdoar o pecado de vocês. E somente um ungido, aquele que era o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro profeta, é que poderia trazer a salvação para nós. Portanto, nós olhamos para esse texto, nós enxergamos que aqueles pastores enxergaram para si a salvação, porque viram e conheceram o Salvador, Cristo o Senhor. Por isso, o meu desejo é que amanhã à noite, quando você estiver comemorando o seu Natal, que o mais importante da festa seja esse bebê, a encarnação de Deus para a sua vida. Que Cristo, o Salvador e Senhor, seja o mais comemorado e aquele que é mais festejado por você, porque foi Ele quem lhe trouxe a salvação, o único caminho, a verdade e a vida para você. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Natal.